Sabe quando você está assistindo um anime e de repente acontece algo que te arrepia até a alma? Como por exemplo, Levi lutando contra o Titã Bestial, ou então o momento que o Vegeta usa seu Final Flash pela primeira vez, ou até mesmo uma revelação, como vemos em Fullmetal Alchemist, ou talvez uma transformação, como por exemplo Gohan se transformando em Super Saiyajin 2. Essas cenas, lutas ou revelações que acontecem nos animes que arrepiam completamente nosso corpo e nossas almas. E é desses fatores que falaremos aqui nesse vídeo hoje. Cenas de anime que nos arrepiam até a alma. Pra você que é novo aqui no canal, eu sou o Matt. Aqui falamos sobre animes, mangás, artes, cultura pop e coisas relacionadas. Então galera, venho pedir a vocês que se você curtiu o vídeo, inscreva-se no canal. Vou fazer aqui o discurso no jutsu, porque o YouTube não recomenda canal pequeno. Então pô, me esforço e o YouTube não recomenda. Então preciso que vocês deem o like aí, comentem o que vocês acharam, porque eu era como vocês, alguém que só quer conquistar os seus sonhos. Então dá o like aí, inscreva-se que me ajuda demais. Valeu. E me diga aí, o meu discurso no jutsu foi bom? Que nojo. E vamos começar aqui falando sobre Dragon Ball. Dragon Ball tem muitas e muitas cenas arrepiantes, desde o choque do Kamehameha do Vegeta e do Goku, desde a primeira transformação do Goku em Super Saiyajin, até mesmo o Tenshinhan segurando o céu lá na saga Cell. Mas a que eu vou citar aqui é a primeira vez que o Goku se transforma no instinto superior. ビル様、何かコメントは？来るぞ。 E cara, essa cena é arrepiante demais e todas as vezes que eu vejo ela arrepia até a alma. Acontece que muita gente não gostava de Dragon Ball Super, muito por causa da sua animação, que não era lá das melhores, mas porque as pessoas também falavam que Dragon Ball tinha perdido sua essência. Eu concordava um meio termo com isso. Eu achava que Dragon Ball tinha perdido um pouco sua essência, porque os personagens tinham ficado um pouco mais bobos no geral, mas ainda assim eu conseguia sentir a essência de Dragon Ball Classic, que era muito mais simples e bobo, digamos assim. E na saga Goku Black, Dragon Ball trouxe os fãs de volta. Os fãs voltaram a assistir Dragon Ball, porém a animação ainda não estava tão boa assim. E o Goku teve várias transformações ao longo do Dragon Ball Super, porém todas eram 8 ou 80. O pessoal amava ou o pessoal odiava. Só que quando chegou no Torneio do Poder, Dragon Ball voltou ao seu auge, talvez tenha até ultrapassado em algum momento, levando em conta que as redes sociais surtavam a cada semana. E essa luta do Goku versus Jiren era a mais esperada de todas do torneio. Toda semana o pessoal ficava, será que vai rolar? E quando rolou, finalmente, a luta foi muito boa, só que no geral o Goku tava perdendo. Foi então que teve o choque entre a Genkidama e os poderes do Jiren, e aparentemente o Goku tinha morrido. Durante todo o Dragon Ball tivemos o desenvolvimento do Goku com o Bills. Bills e Goku lutaram e depois tornaram amigos, e o Goku começou a treinar com o Bills e com o Whis, e aí vai. Então nesse momento, quando aparentemente o Goku tinha morrido no torneio, ele tinha desaparecido, o Bills ficou meio em choque. Goku, você realmente morreu? E aí o estádio começa a tremer, moleque, começa a tremer. E geral, o que é isso? O que é isso? E aí é legal, porque como os personagens de Dragon Ball já morreram muitas vezes, e eles voltam, né? Os personagens ali começaram a falar, a gente já sabe o que é. Aí o Freeza também não esperava menos. E aí o Vegeta, é o Goku tá voltando. E aí quando o Goku ia voltar, o Bills fala, lá vem. E aí, moleque, vem aquele raio assim, o Goku descosta, aí ele abre o olho. Você tá maluco? Só ele falar eu arrepio, moleque. Muito bravo. Só essa cena da transformação. Fora a luta que vem depois. Mas só essa cena arrepia até a alma, guerreiros. ビル様、何かコメントは？来るぞ。
Duvido você citar uma cena de anime que arrepia mais que essa. E agora temos que falar aqui sobre Demon Slayer. Até o momento que eu gravo esse vídeo, Demon Slayer também tem muitas cenas arrepiantes. Desde a primeira temporada, onde vemos o Zenitsu em ação pela primeira vez, que é uma cena muito épica e arrepiante, até o final da primeira temporada também temos o Tanjiro usando as artes secretas lá da família dele, as chamas vermelhas, muito épico também. Porém, a cena arrepiante que eu quero falar aqui é do Uzui versus o Gyutaro, quando geral pensa que o Uzui tinha morrido e ele volta pra salvar o Tanjiro, dá uma última esperança ali pra geral. Essa cena, meus amigos, arrepia demais. Toda a cena é muito legal, porque aparentemente todo mundo estava derrotado, só o Tanjiro de pé. O Uzui estava envenenado e o Tanjiro estava lá tentando segurar o Gyutaro pra tentar salvar geral, já que tava todo mundo derrotado. E aí ele lá tentando, só que ia dar ruim, ele ia acabar morrendo. Gyutaro ia cortar o pescoço do Tanjiro. É quando o Uzui vem, meus amigos, e salva o Tanjiro com um braço só e grita, bora vencer. E aí, meu amigo, o que vem depois é a melhor luta de Demon Slayer até o momento, que é o Uzui lutando com uma mão só e arrebentando o Gyutaro na porrada, e a animação tá linda e todo mundo volta, todo mundo sai dos destroços. Você tá maluco? Arrepiante. Foi aí que Demon Slayer explodiu realmente. Já tinha explodido na primeira temporada, mas aí, ó, outro nível. E agora vamos falar aqui de um anime que o pessoal esquece muito, que é Samurai X. Samurai X é um anime maravilhoso do começo ao fim, não tem momentos chatos e tem um monte de momentos épicos. Várias lutas contra a Shupon Katana, só que o momento que eu quero falar aqui é da luta do Kenshin versus o Saito. Começou a ficar interessante. E durante todo o Samurai X, temos momentos ali onde o Kenshin volta a ser aquele retalhador que ele era no passado. Então, quando ele ficava com muita raiva ali, tinha que proteger alguém, por alguns segundos voltava a ter aquele olhar assassino e tudo mais. E isso vai se prolongando ao decorrer do anime. Só que nessa luta contra o Saito, é onde vemos o Kenshin voltando realmente aos velhos hábitos dele de retalhador por mais tempo. E toda a animação da luta e dos momentos é muito linda, porque ele fica com aqueles olhos amarelos, fechados, muito brabo, e toda a coreografia dessa luta é muito linda. Tem um momento que o Kenshin vira, dá uma espadada aqui no pescoço do Saito, moleque, que se a espada não tivesse ao contrário, F Saito. Saito ali, ó, ia de vala na hora. Pô, e toda essa luta é muito maneira, é porradaria, é trocação de soco, é espadada. Meu irmão, direção maravilhosa. Se você não viu Samurai X, veja, porque Samurai X, ó, é top de linha. E agora vamos falar aqui sobre Yu-Gi-Oh, meus amigos. Yu-Gi-Oh é um anime que só quem acompanhou sabe como era bom, porque embora ele seja um anime de cartas, eles conseguiam fazer que tudo tivesse emoção, uma trilha sonora maravilhosa. Fora os personagens, o design do Yami Yugi é um dos melhores designs de todos os tempos, tanto de anime quanto da cultura pop. Que design primoroso, e temos vários momentos muito épicos em Yu-Gi-Oh, até mesmo no primeiro episódio, quando o Yugi usa o Exódia, até mesmo quando o Yugi invoca pela primeira vez o Mago Negro, pela primeira vez o Rei Caveira, entre muitos outros momentos. Porém, o momento que eu quero falar aqui é da batalha do Yugi versus o Pegasus no Reino dos Duelistas, quando tudo parecia perdido e ele invoca o Mago Negro do Caos das Trevas, meus amigos. Acontece que nessa luta, Pegasus usa lá as artes das trevas para levar o Yugi para o reino das trevas, digamos assim. Nesse reino, cada jogada que tu faz tira a sua energia vital. E o Yugi tinha que ficar trocando entre sua forma Yami, que é a maior, e a menor. E aí, meus amigos, na última jogada que o Yugi menor fez, ele meio que desmaiou. Só que a carta estava virada para baixo. E aí, quando ele troca com o Yami Yugi, e aí vem o ápice, é ele invocando o Mago Negro do Caos das Trevas. E pô, eu sou muito fã de design. Cara, esse design do Mago
Mago Negro é absoluto cinema. Um monte de design de Yu-Gi-Oh! Já é maravilhoso, mas esse em si passa, tipo assim, caraca, esse cara vai me arrebentar na porrada. Absoluto cinema, tá ligado? É só isso que eu tenho que dizer. E ele arrebenta o Pegasus, e é isso aí, ele vence o reino dos duelistas. Muito bravo. E agora vamos falar aqui sobre o One Punch Man. O One Punch Man que chegou do nada com o anime, ninguém conhecia o mangá naquela época, que já estava sendo desenhado pelo Yusuke Murata e ninguém sabia como era o One Punch Man até esse momento. E aí saiu o anime, maravilhoso, os primeiros episódios já são maravilhosos. Só que quando chega no treino do Genos versus o Saitama, é aí que temos uma virada, meus amigos. Porque toda essa luta é muito maneira e tem um momento específico, o Genos dá um chute assim, moleque, e o Yusuke Murata desenha isso no mangá de um ângulo de baixo pra cima. E o anime replica isso com perfeição. Madhouse representa. E nesse momento dá uma câmera lenta assim, ó. E tu fica, caraca, moleque, que bonito, que lindo, você tá maluco. Então toda essa luta é maravilhosa e esse momento do chute é absoluto cinema. O One Punch Man também tem vários outros momentos, mas esse aí na primeira temporada foi uma virada de chave, meus amigos. E para finalizar aqui, vamos falar de um anime que está meio esquecido, que é Pokémon. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pokémon também tem várias lutas épicas, vários filmes épicos, só que o que eu vou citar aqui é da 8ª temporada de Pokémon, que é o Ash versus o Nolan. E o Nolan, apelão do jeito que é, tem nada mais, nada menos que um Articuno. O cara tem um Pokémon lendário, caralho. O miserável é um gênio! Aí é sacanagem, né? Só que quem pegou o Pokémon lá das antigas, lembra que em determinado momento, o Ash tem que deixar o Charizard para trás para despertar todo o potencial do Charizard e ele treinar para ficar mais forte. E aí, meus amigos, quando isso acontece 8 temporadas depois, que o Charizard volta para lutar contra o Articuno, pô, e o Charizard tá level 1000 nesse momento, é tipo assim, arrepiante. Eu lembro que eu vi na TV nessa época, eu nem lembro onde eu vi. Uma das melhores coisas da vida assim é quando tu começa a acompanhar o anime e ao decorrer do anime, tá, o personagem volta, ou você vê a evolução do personagem, e aí acontece isso e toda a batalha é muito épica, provavelmente o Charizard mais forte da história do anime, e aí ele vence o Articuno, moleque. Você tá maluco, só quem viu, viu. Essa aí poucos lembraram. Aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Tem muitos outros momentos marcantes dos animes, dá pra mim fazer a parte 2, 3 dos momentos mais arrepiantes, mas comenta aí, qual é o seu momento arrepiante e por que ele te marcou tanto? Eu comentei os meus. Se gostou desse vídeo aí, já dá o like, inscreva-se que me ajuda demais. Obrigado mesmo, e comenta aí, porque canal pequeno no YouTube é um saco pra crescer, meus amigos. Tamo junto, valeu e fui!